Entrou, Hudson? Entrou, Hudson, já? Vai entrar agora. Tá. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova
Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, boa noite. O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro, com o tema Liderança e Propósito em Tempos de Crise, com o palestrante Fabrício Nogueira, Master Coach, analista comportamental e especialista em programação neurolinguística. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. No site www.mulheresprogressistas.com.br terá todo o material das lives, cursos e podcasts, as datas e horários das próximas capacitações. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressistas, ao deputado federal Covate Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Agradecemos também pelo apoio às nossas queridas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas, pelo engajamento e participação nesse projeto. Bom, o tema de hoje traz muitos questionamentos, né? O que de fato é ser um líder? Quais são as qualidades? Né? O que tem a ver inteligência emocional com liderança? E o propósito e a sua missão, aonde que se encaixa nisso tudo? Então, para tirar todas essas dúvidas e nos trazer mais informações, é com você hoje, Fabrício. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ellen. É uma alegria estar com vocês aqui, das mulheres progressistas. E que legal poder estar falando para todo o Brasil, para todas essas mulheres. Boa noite a todas essas mulheres, também aos homens que porventura estiverem nos acompanhando nessa temática e nessa formação maravilhosa para todos os pré-candidatos do Brasil pelo Partido Progressista. E nós... Quer falar alguma coisa, Ellen? Não, vamos lá. Vamos você, então. O show agora é seu. Perfeito. E nós vamos refletir, então, uma temática muito interessante, muito especial e necessária na vida de todo pré-candidato, e que muitas vezes ele não tem consciência do quanto possa ser uma temática importante. Nós vamos falar sobre liderança e propósito em tempos de crise. E por que é importante entendermos liderança e propósito, especialmente em tempos de crise? Vamos lá, vamos bater um papinho. O que significa propósito e o quanto ele fala sobre a essência da pré-candidata? Interessante porque muitas vezes quando se fala em entrar numa eleição ou ser um político, pensa-se em muitas coisas. Uma delas que eu quero trazer hoje a reflexão para todas as pré-candidatas do Brasil é: existe porventura a necessidade de pensarmos em propósito? O que significa propósito? Propósito
é importante no processo eleitoral, né, no processo da formação política. Por isso que eu trago essa pergunta. O que significa propósito e o quanto ele fala sobre a essência de uma pré-candidata? Uma segunda pergunta que eu trago também é propostas ou propósito? Essas perguntas, elas vão guiar a nossa formação, seja esta semana, seja também na semana que vem, tá bom? Nós vamos acompanhar e vamos seguir juntos nesse processo. E qualquer dúvida que você tiver, você pode nos apresentar no final dessa nossa apresentação, dessa nossa palestra, dessa nossa aula de hoje, e também na nossa próxima, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 26. Então, a segunda pergunta que vai nortear essa nossa formação. Propostas ou propósito? Gente, isso é muito legal. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos numa campanha, numa candidatura e tal, como pré-candidatas ou candidatos, e a gente pensa logo, o que eu vou oferecer? Quais vão ser as minhas propostas? Então, a gente vai entrando e vai refletindo sobre várias necessidades. A minha pergunta que eu tenho para vocês é, o que vem antes disso na cabeça dos eleitores e que eles esperam escutar de uma pré-candidata? E aqui entra muito de cheio a necessidade de um propósito. E nós vamos especificar daqui a pouquinho o que seja propósito. No nosso próximo encontro, da próxima quarta-feira, mas eu quero nortear já hoje essa nossa pegada, essa nossa formação, nós vamos falar sobre qual a diferença, ou melhor, qual diferença o eleitorado busca nas candidatas ou pré-candidatas em tempo de descrédito e polaridade. Então, qual é o diferencial que se apresenta numa pré-candidata, em você que coloca como pré-candidata ou pré-candidato? Qual é o seu diferencial nesse tempo de descrédito e de polaridade? Descrédito porque nós sabemos que quanto às nossas instituições públicas e até mesmo muitas privadas, tem passado por situações de descrédito. Descrédito significa não consigo mais confiar, como talvez eu confiava antigamente. E polaridade é o nosso Brasil, em vários pontos, ok? Direita, esquerda, centrão, vários caminhos de polaridade. E essa pergunta, ela vai nortear, talvez, o seu processo político. Ok? Por meio do qual você pode se transformar num diferencial no qual os eleitores, ou na qual os eleitores vão dizer, nossa, essa candidata é realmente diferenciada, ou eles vão dizer, mais um na multidão. E a quarta pergunta, líderes movidos por um grande propósito transformam seus mandatos em missão. Como incorporar isso para gerar credibilidade no eleitorado? Essa é uma grande questão. O que o eleitorado hoje, marcado por uma ausência de credibilidade, e que está procurando alguém diferenciado, busca uma nova missão? O entendimento de que aquela pessoa, aquele indivíduo que se coloca como pré-candidata, o que ela tem de diferencial na sua missão e que gera em mim uma alegria, um contentamento e uma credibilidade. Tudo bem? Essas 4 perguntas, como vocês acompanharam até agora, elas vão nortear essa nossa reflexão. E nós vamos iniciar falando sobre cidade, que é exatamente aquilo que nós vamos representar. Nós vamos nos tornar, ou seja, você pré-candidata está se colocando, né, se candidatando a ser uma pessoa pública. Pública vem de polis, vem de cidade. Ou seja, não está mais no âmbito privado, no âmbito da individualidade, mas no âmbito
público da coletividade. Interessante porque essa terminologia remete, né, à polis grega, à cidade grega, quando nasce a política. Por isso, polis, política vem de polis. Aqueles que se colocam no âmbito público e que se sentem instigados a representar, a falar, a conduzir e a organizar a instituição pública. E a palavra propósito, que ela vem do latim propositum, significa o quê? A intenção de fazer ou deixar de fazer algo. Interessante, né? Intenção de fazer ou deixar de fazer algo. Também tem como conceito um objetivo ou algo que se quer conseguir. Eu tenho um propósito que eu tenho que conseguir, um objetivo. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos avançar e vamos mergulhar um pouquinho mais profundamente na terminologia propósito. E aqui a gente começa a se aproximar mais deste conceito que eu quero trazer para cada uma de vocês. É o sentido que se dá à vida transcendente. Interessante, porque transcendente significa que transcende as superficialidades. É por isso que é profundo. Sentido. Sentido. Qual é o sentido que se dá à vida? Por isso que muitas vezes se fala em propósito de vida. O que é propósito de vida? Intenção de alcançar uma existência plena e não existir por inércia. Interessante, gente, essa temática, ela é muito interessante e, ao mesmo tempo, muito pouco trabalhada no nosso dia a dia e na nossa formação acadêmica e corriqueira. Eu me recordo que muito poucas vezes alguém chegou para mim e disse assim, mas qual é o sentido da sua vida, né? Qual é o propósito da sua vida? E não são perguntas que nós conseguimos responder de uma forma muito instantânea. E geralmente quando uma pessoa responde de uma forma muito instantânea, ela tende a se equivocar. Ela tende a falar muito superficialmente, como por exemplo, o meu propósito é ser feliz, o meu propósito é cuidar da minha família, mas o propósito ele é mais profundo, ele gera sentido, ele consegue atingir o profundo da pessoa. E aqui eu convido vocês a estarem bem atentos a essa nossa reflexão, que durará um pouquinho mais de 1 hora, para que você consiga imergir no mais profundo de você e entender também quais propósitos te movem a uma candidatura. Quais propósitos te movem a se tornar uma líder, a uma pessoa pública? E quais consequências isso também pode trazer, que podem ser algumas positivas ou algumas talvez não tão positivas, ok? O quanto esse caminho fala sobre mim e não somente de um trabalho, ou seja, o quanto esse propósito ele fala sobre mim, ok? Estamos respondendo a primeira pergunta, que é o que significa propósito e quanto ele fala sobre a essência da pré-candidata. Pessoal, por que eu falo em essência da pré-candidata e por que é necessário entender a essência da pré-candidata? Muitas vezes, quando alguém está em público, está fazendo a sua campanha, né, está com seus correligionários e, ao mesmo tempo, com as pessoas que ali estão assistindo, a plateia, o público, as pessoas elas querem ver o diferencial de você. As pessoas elas querem entender o seu diferencial, saber se tem verdade e se é um diferencial profundo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que motiva a sua candidatura? A pessoa ela se pergunta sobre isso, né? Quais as motivações desta pré-candidata? O que a leva a isso?
Ok? Então, a pergunta sobre a essência é: o que talvez alguém olhando nos seus olhos, olhando no seu comportamento, olhando nas suas expressões, entende de verdade sobre o seu ser? Você sabia que muitas vezes nós podemos estar falando de uma coisa, mas podemos estar comunicando outra? Você sabia que isso é possível? Você sabia que muitas vezes, se você não falar da sua essência, você pode comunicar pela sua voz uma coisa, mas as pessoas entenderem outra? E você me pergunta, mas por quê? Porque a verdade é que 92% da comunicação ela é não verbal. Vou repetir isso que eu estou falando agora. 92% da nossa comunicação é não verbal. Significa, então, que somente 8% da minha comunicação é o que você está ouvindo, é a verbalização, é o significado, é o conteúdo. 8% é o conteúdo, 92% é o modo em que você o apresenta. Ou seja, é o tom da voz, o jeito que você fala, a maneira que você se expressa, como você se comunica, a tonalidade, a expressividade, isso representa 50%, ou melhor, 38% da sua comunicação. E depois outros 40 e, deixa eu ver, 38, depois sobram quanto? 44% da sua comunicação vão ser, 54% da sua comunicação vão vir do seu corpo, do seu modo de se colocar. Então, se pergunte muitas vezes se a sua comunicação, ela realmente é uma comunicação confiante. E se ela fala do que tem dentro. E se de repente ela falando do que tem dentro, o que você está comunicando? Você pode estar comunicando falta de confiança, você pode estar comunicando falta de credibilidade, você pode estar comunicando inaptidão. Você pode estar comunicando que você não é a pessoa certa, mas no seu conteúdo verbal, você está dizendo, eu posso ser a sua candidata, eu vou mudar todas as coisas nessa cidade. E a pessoa olha para você e não consegue dar credibilidade. Por quê? Porque a nossa percepção inconsciente consegue captar que você não tem condições de tornar aquilo. Interessante isso, não é? Então, por isso que eu falo da essência, por isso que é muito importante já neste momento da sua pré-candidatura, mulher ou então homem pré-candidato, você investigar quais são as fontes mais profundas que te levam a mergulhar nesse projeto, nesse caminho, ok? Por isso que eu digo, o quanto esse caminho fala sobre mim. E não somente de um trabalho. E não somente de uma profissão. Por isso que é fundamental, querida candidata, pré-candidata, autoconhecimento. Por quê? Porque quanto mais eu entendo sobre mim, mais eu entendo o outro. E eu queria que nós nos detivéssemos um segundinho sobre essa frase. Quanto mais eu me vejo, mais eu vejo o outro. Ora, se eu não conheço o meu ser, se eu não conheço profundamente as minhas necessidades, se eu não conheço até mesmo as minhas dores, como eu vou entender, ou melhor, acessar o outro, acessar as dificuldades do outro, as dores do outro, acessar as necessidades do outro. Então, muitas vezes você pode estar entrando ali num palanque ou num palco, ou seja, onde for, numa escola, num espaço público, e começar a falar, e terminar de falar, e talvez algumas pessoas te ouçam, mas no final de contas elas dizem, legal, gostei das propostas, mas não me suscitou confiança. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sobre tudo isso, refere-se propósito. Por isso o convite do autoconhecimento, entender a si, entender o que está na sua essência, entender o que te move internamente para que você diga, eu quero estar à frente desse projeto. Vamos adiante. Quais são os meus dons e talentos?
é muito importante você se perguntar sobre isso. Quais são os meus dons e talentos? Por que eu digo isso? Porque não podemos esquecer de uma coisa. A partir de então, digamos que daqui a pouco você vai ser uma pessoa pública que vai ser eleita, né, com uma grande soma de votos, e você vai se encontrar trabalhando no espaço público, com a máquina pública, né, trabalhando com pessoas. É muito importante você se perguntar: eu gosto de pessoas? Eu realmente gosto de pessoas? Isso faz parte do seu interno, da sua essência? Você tem paciência? Você tem inteligência emocional para lidar com críticas? Saber que nós estamos lidando aqui com uma multidão de pessoas e não somente com os nossos partidários. Não somente com aqueles que vão nos aplaudir e dizer eu voto em você, confio em você, mas depois do pleito e depois que você se encontrar empossada no seu novo caminho como representante do povo, uma política, você vai precisar lidar com todos os times, você vai precisar lidar com todos os públicos, você vai precisar lidar com as classes mais abastadas da sua sociedade, da sua cidade, do seu município, né? De onde seja que for, né? Você vai precisar lidar com as classes trabalhadoras, você vai precisar trabalhar com as classes mais simples, você vai precisar ouvir todos os públicos. Se você já entra lá dizendo assim, eu não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo, entenda os seus dons e talentos. Sinto-me emocionalmente habilitado a estar em público, ser criticado e hostilizado porque você se torna uma pessoa pública. Eu me sinto habilitado emocionalmente a isso. Entender os seus dons e talentos é também colocar-se nesse projeto e dizer, ótimo, eu percebo que não estou plenamente preparado, eu percebo que não me sinto inteiramente habilitado, mas eu vou correr atrás, eu vou atrás de um especialista que me acompanhe, né? Eu vou atrás de um terapeuta, um coach que possa me ajudar a chegar num outro estado, né, de temperamento, de entendimento, de flexibilidade. E isso vai te ajudar muito a você revigorar o seu propósito. Dizer assim, isso realmente vem de dentro, isso é meu, isso é da minha essência, é minha vontade essencial representar o meu povo e trabalhar pelo meu povo, é o meu desejo, e não um trabalho. E não algo que me remunera ou algo que me faz visível e público. Vocês conseguem perceber a diferença entre essas duas possibilidades? Outro ponto aqui, ser flexível, porque fazer política é negociar. A política é a arte da negociação. É você saber ser como aquela vara verde, né? Que o vento leva para a direita e para a esquerda, e ela é flexível, ela entende todos os lados. Você hoje, pré-candidata, se percebe como uma pessoa flexível? Você aceita ideias diferentes das suas, né? Os partidos, muitas vezes, eles se colocam muito rígidos. E muitas vezes é essa rigidez que faz com que eles percam credibilidade. Ora, é hora de pensar nisso. É hora de pensar numa flexibilidade que seja assertiva, ou seja, eu acredito nisso, mas eu também sei negociar para que todas as partes vençam. Isso é negociação. Interessante, né? Outra pergunta, o quanto eu faço isso realmente por mim? Ou seja, essa minha candidatura, esse meu projeto de entrar, né, na política e de representar o povo, a cidade, enfim, seja o que for, é realmente algo que eu faço por mim? Eu vejo muitas pessoas que se colocam assim, eu vou fazer isso porque a cidade precisa, eu vou fazer isso porque, né, porque os meus pais foram, porque fulano, tal.
Gente, o propósito, ele não se torna profundo se ele não partir de você. O propósito, ele precisa vir de dentro, enquanto um desejo ontológico essencial, ele precisa partir de mim. Ele precisa ser um desejo meu, mas um desejo meu que me complete, que me faça estar bem, que eu sinto que aquilo me gera uma energia, uma força, um entusiasmo e me completa plenamente. Isso é propósito. Isso vem de dentro. Isso é capaz de gerar uma energia profunda, um sentido. O propósito é aquele que faz com que eu consiga acordar cedo e dormir tarde e dizer, eu amo tudo isso. Isso mexe comigo, isso me provoca, isso me completa, isso me transforma, isso me transcende. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo entender a via de entendimento sobre o propósito e quanto ele é fundamental no processo político? Então você precisa sentir que realmente gosta e se encaixa neste propósito. Nesse propósito de fazer da sua vida uma vida de entrega à política. Faço por mim, não pelos outros, nem tampouco pelos benefícios oriundos do cargo. E aí você me pergunta, mas como assim? É porque você é o princípio. Depois vem os outros. Somente depois de fazer por você e quando você faz bem por você, vem um desejo, ok? E um afã por fazer pelo outro. O amor ao próximo, ele só é verdadeiro quando existe um profundo amor por mim mesmo. Essa é a grande dinâmica que gera credibilidade em todos os eleitores. E eles olham para aquela pré-candidata e dizem, nossa, mas essa mulher tem um grande diferencial. Pessoal, nós não recebemos o voto das pessoas, nós recebemos a confiança delas. Nós recebemos a credibilidade. Nós recebemos toda a expectativa, nós recebemos a confiança, nós recebemos o coração. É uma grande aposta que eles fazem em cada uma de vocês. E é fundamental que, para que vocês entrem nesse projeto já sabendo que vocês vão ser vitoriosas, vocês entrem com um grande e profundo propósito. Tudo bem? Quaisquer dúvidas, ao final da minha reflexão, será aberto o momento para perguntas. Vamos em frente. Você, como é que você se vê? Você é uma pessoa que fala muito dos outros e pouco de si? Isso é interessante. Porque uma pessoa que fala muito dos outros e pouco de si é porque no fundo, ela não se entende, ela não se olha, ela não se percebe e ela só consegue olhar para os outros. E olhando para os outros vai muitas vezes ser crítica, ser ríspida, né? E apresentar o tempo inteiro os seus defeitos. Será se esse é o diferencial que os eleitores estão buscando numa pré-candidata? Sabe de uma coisa, quanto mais você fala de si, mais você dá a entender que você se entende, e por você se entender, e até mesmo mostrar algumas das suas vulnerabilidades, você criar uma empatia com o povo. Nossa, ela é tão profunda e sincera que ela fala das coisas, das suas fraquezas, que são também as minhas fraquezas. Chegou o momento em que o povo já não quer mais ficar olhando para o político perfeito, porque ele entende que isso é hipocrisia, isso é mentira. Chegou a hora de você mostrar que você sabe de si e sabe mostrar também as suas fragilidades. Vamos olhar, por exemplo, os influencers, os youtubers, ok? Você vê constantemente eles fazendo besteiras e palhaçadas, e quanto mais eles mostram de si e mostram também as suas vulnerabilidades, mais eles têm seguidores, mais eles criam engajamento. Grandes políticos não são aqueles
que falam de grandes projetos, são aqueles que são coerentes. Vejam, por exemplo, o nosso presidente. Ele é coerente com aquilo que ele apresentou o tempo inteiro, por isso que muitas pessoas estão ainda com ele, porque ele manteve a coerência. Ele é daquele jeito e ele mantém aquilo. Muitos outros presidentes, presidente dos Estados Unidos, presidentes de grandes nações, coerência gera adeptos, gera credibilidade. Não porque você seja o melhor, não porque você mostre somente coisas bonitas, coisas, né, de histórias em quadrinhos, né? Mas porque você mostra aquilo que você é. Coerência. Por isso que eu digo, você é uma pessoa que fala muito dos outros e pouco de si? Fale de si. Fale dos seus prós, fale das suas fraquezas e fale de coisas as quais se conectem com a realidade do povo e que eles sintam-se representados por você. E essa segunda pergunta é muito interessante. Quanto você se entende? Quanto você se entende? Ok? Entender-se é fundamental para poder falar de um coração aberto. É falando dos outros que se ganha uma eleição ou sendo profundo e coerente a respeito de si? Olha, pessoal, estamos tocando em pontos muito interessantes e talvez isso aqui, essas reflexões possam levar vocês até mesmo a um momento de reflexão profunda, né? No qual, ou melhor, na qual vocês até acessam o mais profundo de vocês mesmos, o campo do ser, o campo do espírito, o campo da profundidade, ok? Não é falando dos outros, nem tampouco apresentando o erro e as fraquezas dos outros que se ganha uma eleição, mas é quando as pessoas veem a sua profundidade e a sua coerência. Outra pergunta, meu maior dom e talento que me habilitam e diferenciam para... Qual é meu maior dom e talento que me habilitam e diferenciam para ser escolhido como político? Você já se fez essa pergunta? Por isso eu te convido a fazer-se essa pergunta. Qual é o seu maior dom e talento? Qual é aquilo que você encontra, qual é aquela coisa que você encontra dentro de você, da qual você se orgulha, mas enquanto dom, talvez enquanto valor também, quais são os seus valores que te orgulham de ser você mesma? E quais os seus dons e talentos que te trazem orgulho de poder se colocar como uma pré-candidata e que os outros possam te olhar e dizer, ela realmente é boa naquilo que ela faz. Ok? Tudo bem? Eu faço uma outra pergunta para que você faça uma autocrítica, ok? Daquilo que tem sido a sua vida e a sua jornada pública. Você gosta de ver a cidade organizada? Você faz por onde? Você age? Ou você é daquele tipo que simplesmente é crítica? Olha para isso aqui, nada bem feito, olha para isso aqui. Por que eu digo isso? Porque geralmente as pessoas críticas, na hora que elas recebem em suas mãos o mandato, elas repetem os mesmos erros, ou até mesmo piores. Por que eu trago essa reflexão para vocês? Porque os eleitores estão em busca de um diferencial. Os eleitores estão em busca daquela que eles vão olhar e vão dizer, nossa, aqui sim existe um diferencial e nós confiamos nela. E por isso ela vai receber o nosso voto. Sinto-me inteiramente preocupada com o bairro, com a limpeza, com a organização e com o que é público. O que é público me toca, me sensibiliza, consigo enxergar fora da caixinha. Isso é muito importante. É muito importante porque é da autoanálise dos seus dons e talentos e do quanto você até então tem se colocado em prol daquilo que é público, que isso vai motivar também o seu discurso.
Imagina comigo, vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Você a vida inteira foi uma pessoa despreocupada em relação a essa estrutura pública. E aí, de repente, te vem uma luz e diz, por que você não se torna uma candidata? Sei lá, você é bem conhecida e tudo mais, né? É bem organizada, mas você nunca teve a preocupação com o que é público. Como é que você vai desenvolver a partir de agora um discurso que seja coerente e profundo? Por isso é fundamental você se entender e constituir de uma forma clara e profunda qual é o seu propósito. Quais são os seus propósitos dentro de um projeto eletivo? Vamos em frente. Vamos lá. E aqui eu trouxe algumas possibilidades para que vocês possam refletir e talvez entender dentro de você o que pode estar te motivando. E é importante você entender o que pode estar te motivando para você perceber se é um propósito forte ou se é um propósito fraco. Qual é a diferença entre um propósito forte e um propósito fraco? Um propósito forte, ele, na hora que chega, né, na hora que ele atinge os eleitores, ele gera uma resposta forte. Já um propósito fraco, ele atinge o eleitor, podem ser até muitas propostas interessantes, mas não convence, não gera credibilidade. Vamos então pegar o nosso papel e refletir junto sobre isso, e você pode ir colocando até uma nota em cada uma dessas perguntas, o quanto isso está ligado a você ou não. E se tem um pouquinho, se não tem um pouquinho, e sente o que é mais forte para que você possa construir o seu propósito. Qual é o meu propósito? Ser pré-candidata? Seu propósito é ser uma pré-candidata? Eu te pergunto, se o seu propósito é ser pré-candidata, você vai ser uma política? Então, não queira ser uma pré-candidata. Qual é o seu propósito? Concorrer a uma vaga? Tem pessoas que entram numa campanha para concorrer. Se você entra numa campanha para concorrer, você entra nela para ganhar? Interessante, né? Ganhar a eleição? Qual é o seu propósito? Ganhar a eleição? Ok, ganhei a eleição, e agora? É esse o seu propósito? Ganhar dinheiro? Promover políticas públicas, olha, começa já a gerar uma certa diferença. Qual é o meu propósito? Meu propósito é assumir um lugar dentro do Estado onde eu possa dar tudo de mim para promover políticas públicas. Mas pode ir ainda mais longe, vamos lá? Transcender e criar novas formas de pensar a cidade e o país. Imagina se você consegue trazer para as pessoas uma proposta como essa, ok? Um propósito como esse, né? Gente, eu quero sair da caixinha. Minha proposta enquanto pré-candidata é transcender tudo que nós temos visto até hoje, é ir além, é atravessar os horizontes e mudar radicalmente o nosso modo de pensar. Como é que as pessoas vão te olhar? Ok? Elas vão olhar, meu Deus, um modo diferente de pensar, de falar, de agir. Isso vai começando a criar, ou melhor, a gerar credibilidade. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Onde você se encaixa e onde você percebe que deve destinar a partir de agora a sua energia de propósito. Onde eu enxergo a minha existência neste trabalho e quanto os eleitores vão enxergar o mesmo em mim. Por que eu falo aqui de essência? É porque é aquilo que te constitui. Esse trabalho, né, de ser um representante político, de ser uma representante política, esse trabalho espelha a sua essência? Ou é só uma moda?
ou é só algo que alguém despertou em você? É hora de se questionar para deixar vir do profundo de você mesma as suas melhores ideias e o seu melhor propósito. Para quê? Para que eu enxergue a minha essência nele e, consequentemente, os eleitores enxerguem a minha essência nele. É isso que gera credibilidade. E credibilidade gera o nosso voto, o voto de cada um deles. Muito bem, vamos adiante. Eu acredito em mim mesmo? É uma pergunta muito boa que eu quero trazer para vocês. Se pergunta aí, você acredita em você mesma? Muitas vezes nós respondemos de maneira muito rápida, sem titubear, né? A gente responde de maneira rápida, sem titubear, né? Você acredita em você mesmo? Ah, acredito, claro que acredito. E muitas vezes chega no meio de um pleito, né, de uma campanha, e você percebe que no fundo, você não se comporta como alguém que acredita em você mesmo. É interessante, né? Mas é fundamental nós trazermos essa reflexão. Eu realmente acredito em mim mesmo? Porque se você não acredita, como é que os outros vão acreditar? Faz sentido? Gente, isso tem um poder muito grande, muito maior do que talvez você imagine. É fundamental você ter confiança no seu propósito, ter confiança na sua missão. Eu acredito nos meus potenciais. Se você diz que acredita, mas não sente profundamente que acredita, se você se sente incapaz, se você sente, né, que não tem aquela energia toda, se você sente que você faz tudo aquilo mais por um projeto do que um propósito, você pode chegar no meio do caminho e transparecer que realmente você não acredita nos seus potenciais. Qual é o melhor de mim a ser apresentado? Vê que nós estamos colocando várias perguntas, aproveita e toma nota de algumas delas, para que você possa ir digerindo isso tudo e constituir para você até mesmo um projeto por meio do qual você fortaleça a sua imagem. Porque vencer uma eleição, um pleito, é algo para aqueles que estão com uma imagem fortalecida. Quem dera fosse somente, né, saber mostrar a sua foto, a sua imagem, panfletar, mas é o quanto aquilo fala sobre algo em que as pessoas realmente acreditem. E aí eu digo para você, o que você apresentaria de si ao eleitor? O que você apresentaria de si, de você mesmo ao eleitor, que o deixaria ávido de credibilidade e do seu propósito? O quê? O que você apresentaria? Reflete comigo. E para depois que você possa construir tudo isso como um caminho que vai te levar ao próximo passo. O que você apresentaria de si ao eleitor que o deixaria ávido para que ele acreditasse em você e no seu propósito? E aí pergunta o seguinte, pergunte a você mesmo, a sua resposta, ou melhor, a minha resposta, deixaria realmente, ou levaria realmente a votar em você mesma? Se você apresentasse a sua proposta e o seu propósito a você mesmo, você votaria em você mesmo? Não precisa responder com avidez. Faça uma análise. Seja um pouco crítico em relação a você mesmo. Porque eu vou dizer uma coisa, somente aqueles pré ou pré-candidatas que tem alguém ao seu lado capaz de criticar, no sentido positivo, no sentido de colaborar, são aqueles que montam os melhores projetos.
Então, você votaria em você mesma? Você votaria em você mesma? Seja sincero. Encontre a resposta perfeita e se prepare para ser admirado. Não se ganha um voto, ganha-se a confiança e a admiração. Um voto é uma aposta. Você apostaria em você mesma? Com qual propósito você apostaria em você mesma? Por isso que eu queria agora ajudar cada um de vocês a identificar e desenvolver um propósito. Afinal de contas, nós estamos falando de propósito. Eu sei que algumas de vocês têm sentido uma leve e ligeira dificuldade em identificar e desenvolver. Por isso, é claro que eu já trouxe um caminho por meio do qual nós podemos melhorar isso dentro de nós. Tudo bem? Melhor assim, fica mais agradável assim, ajudando vocês, não é? Olha só, então, como identificar e desenvolver um propósito? Deixar que uma profunda motivação brote do mais interno do ser. E aqui eu vou dar uma dica, ok? Qual é a dica? Existe uma diferença entre o sentir, o pensar e o achar. Se dentro de você veio uma ideia mais ou menos dizendo assim, olha só o que eu falei, deixar vir uma profunda motivação. Se você responder assim, eu acho que é ajudar as pessoas e tudo mais, ok? Olha o seu jeito de sentir isso. Eu acho. Eu acho é uma proposição muito fraca. É uma proposição muito superficial, sem certeza, sem convicção. Significa o quê? Provavelmente aquele é um propósito fraco. Ok? Por outro lado, existe o pensar. O pensar vem daqui, vem da razão. Então você diz assim, eu penso que o meu propósito, ele é de trazer uma grande colaboração para o meu estado, para o meu município, para a minha cidade, e eu vou trabalhar em cima disso. Pensar. Pensar vem muito da razão, vem muito da articulação. Legal, já melhorou em relação ao achar, mas o que realmente mostra que o propósito vem de dentro e vem da essência, e ele vem forte com poder, é quando você diz para você mesma, eu sinto um dom dentro de mim, eu sinto uma vocação, eu sinto uma missão, eu sinto algo forte que vem dentro de mim, que me move, que me coloca adiante, que me motiva, que faz com que eu busque uma transformação na minha cidade, mas começando por mim mesma. Gente, todo grande e forte propósito, ele inicia-se em si mesma. Isso é muito bom, isso é muito forte, e só assim você consegue entender e compreender os grandes propósitos. Um outro modo de refletir sobre tudo isso é a razão, a sensação e o sentido. Ok? Por exemplo, quando você muitas vezes pensa ou acha, aquilo vem da razão, vem daqui, é muito superficial. Mas quando vem da sensação, ela mexe com o seu interior, ela mexe com seus sentimentos, ela mexe com a sua estrutura. Agora, chega num lugar mais profundo ainda, quando mexe no sentido. Gente, o sentido é da inteligência espiritual, o sentido é da espiritualidade, o sentido é do ser, é do ontológico, é aquilo que gera maior conexão com a minha própria essência, com a minha própria existência. Por isso, sempre busque dentro de você o entendimento do sentido. Faz realmente sentido isso para mim? Né? Então, olha só, vamos finalizar esse ponto número 1. Deixar
que uma profunda motivação brote do mais interno do ser, mas ela precisa que venha acompanhada de um sentir e que, ao mesmo tempo, gere sentido. E que você sabe dizer para você mesmo, dizendo assim, nossa, isso faz muito sentido para mim. Pré-candidata. Quando você consegue formular isso lá de dentro, do espírito, do profundo de você, todas as suas eleitoras e eleitores vão sentir a mesma coisa. Isso gera credibilidade, isso gera confiança e significa que você está a um passo de receber um crédito, né? Um voto de confiança dos seus eleitores. Vamos mais para frente sobre como identificar e desenvolver um propósito. Ponto número 2, perceber de onde ele se origina. Gente, esse ponto é fundamental. Perceber de onde o meu propósito se origina. Por quê? Porque ele pode vir de uma grande dor ou incômodo. Vamos entender um pouquinho isso, que é muito interessante. Uma pessoa pode dizer assim, eu vou me candidatar porque eu vi que fizeram muito mal a minha família e foi um tremendo desastre, eu tive uma necessidade, um problema de saúde, fui no hospital e aquilo ali me gerou um incômodo, uma dor. Ora, tudo bem, muito bom, e é até gostoso e bom saber que uma dor ou um incômodo gera um propósito, mas ele vem carregado de sentimentos negativos. Você consegue entender? Por isso, muitas vezes, a sua campanha ela pode ser uma campanha agressiva, ela pode ser uma campanha só de ataque, ela pode ser uma campanha em que você não mostra o seu melhor. O que é melhor? O que gera mais engajamento e mais responsividade das pessoas? Agredir ou mostrar a sua beleza? Ou mostrar o seu comprometimento, mostrar o seu amor, mostrar o quanto você se sente capacitada, cheia de dons e talentos para assumir aquele lugar e trazer uma grande novidade para aquela localidade. Pensa comigo. Olha só o ponto número 2 aqui dessa pergunta. Perceber de onde ele se origina. De um dom, de um talento, ok? Então, quando vem de um dom e talento, você percebe que já vem com muito mais força do que simplesmente de uma dor ou de um incômodo, porque a dor e o incômodo pode fazer com que eu me candidate para resolver um ponto, para eu representar uma dor. Mas quando se refere a um dom e um talento, não. É uma capacidade inata, intrínseca, natural que eu coloco à disposição da população. Consegue perceber a diferença? E tudo isso eu falo para ajudar você, pré-candidata, pré-candidato, a construir o seu melhor plano de trabalho, de governo, e para que a sua comunicação, a sua linguagem seja transformadora. E ela seja de uma empatia, de um poder de convencimento que você nem vai entender como as pessoas, elas acreditam tanto em você. Mas por que é? Porque vem de dentro, vem cheio de verdade e de credibilidade. Ponto número 3. Perceber de onde ele se origina. Do profundo do ser, do espírito. Quando eu falo do espírito, gente, eu não me refiro aqui de religião, ok? De espíritos que andam por aí, mas o espírito que constitui o nosso elo mais profundo com nós mesmos. O ser, a realidade ontológica profunda. Então, como identificar e desenvolver um propósito? O ponto número 2 nos traz perceber de onde ele se origina. E aí você traz, de onde ele vem? Ele vem de uma dor? Ele vem de um dom e talento? E mais, ele vem do profundo do meu ser? Cada uma
dessas luzes pode trazer uma força muito maior ao seu entendimento e à sua responsividade diante dos seus eleitores. Ponto número 3, e esse aqui é muito bacana, e eu gostaria muito que você acompanhasse tudo isso comigo. Sentir se o propósito é coerente com a minha história e com os meus comportamentos. Estou disposto a destinar meu tempo e energia à vivência desse propósito? Propósito forte, propósito fraco. Propósitos fracos não geram credibilidade no eleitor. Então vamos retomar aqui juntos e acompanhar juntos. Sentir se o propósito é coerente com a minha história e com meus comportamentos. De repente, eu estou falando de uma coisa em que eu falo só enquanto político, enquanto política, né? Gente, vamos lá. Se eu falo de uma coisa que não corresponde aos meus comportamentos, tá na cara que o meu eleitor não vai gerar credibilidade. Faz sentido? Por quê? Porque isso não condiz a minha história. E muitas pessoas conhecem a nossa história. E a nossa comunicação fala da nossa história. Então é inútil você se comprometer com algo que não vem do seu propósito. Então ele se torna um propósito forte quando ele está conectado com uma história de vida. Por isso que muitas vezes políticos que fazem bons trabalhos e que têm uma longa história de entrega, eles geram cada vez mais credibilidade. Já aqueles outros que têm uma história e que ela não é compatível com os seus propósitos, ele não consegue esse mesmo feito, ok? E aí olha a pergunta aqui interessante, estou disposto a destinar meu tempo e energia à vivência desse propósito? Eu estou disposto realmente? Quando nós entramos numa pré-candidatura, muitas vezes a gente não tem a consciência plena do que significa ser político. Eu acompanho políticos há muitos anos na minha vida. Há pelo menos 10, 15 anos eu acompanho, estando junto deles, e eu vejo o quanto é árdua a vida de um político, né? Que perde completamente o espaço privado. Ele trabalha o tempo inteiro. O celular dele funciona o tempo inteiro, ele tem que atender demandas o tempo inteiro. Ele perde até mesmo a noção do horário de trabalho. Não são poucos os que eu conheço que acordam muito cedo e vão dormir muito tarde, que não tem hora de almoço. Quantos políticos eu vejo, por exemplo, que veem as suas famílias se desmoronarem? Candidatas. É fundamental que você entenda o seu propósito e a sua entrega, para que isso tudo esteja em consonância também com o seu propósito de vida. Porque se o seu propósito de trabalho e de entrega política estiver destacado do seu propósito de vida, é muito provável que alguma coisa na sua vida venha a ruir, a se desmoronar, como acontece na vida de muitos políticos. Aqueles que acompanham a jornada dos políticos sentem muitas vezes que eles dão a vida, são pouco reconhecidos, a maior parte das vezes criticados, e veem as suas vidas todas se desmoronarem. Muitas vezes a população é injusta com os políticos, que são, na maioria das vezes, mártires, mas são considerados como malfeitores. Olha que legal! Por isso que é fundamental que você se conecte com o seu propósito, não só de trabalho, de missão, de entrega, mas também de vida, para que ele se torne forte e não seja um propósito fraco, ok? Se você não estiver um pouquinho disposta a se sacrificar, pode ser que já na sua comunicação, né? Antes da sua eleição e tudo mais, pode ser que na sua comunicação já transpareça o seu propósito fraco e isso não gere credibilidade. Vamos em frente. E aqui eu queria convidar cada uma de vocês a realizarmos um pequeno desafio, o desafio da noite. Vamos junto comigo?
Eu queria que você pegasse uma folha de papel, uma caneta, né, ou um lápis, e do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que você se sente à vontade, organiza seus propósitos. Organiza os seus propósitos. Coloca todos eles, elenca eles. Coloca ali as suas motivações. Coloca ali quais são as origens dos seus propósitos. Se vem da dor, se vem dos dons, se vem da essência do ser, do espírito. E coloca qual é a força. Coloca se ele é um propósito forte, que tem uma história, que ele tem, né, uma conexão com os seus comportamentos, com aquilo que você realmente acredita e faz. Porque tem pessoas que falam muitas vezes daqui, mas os comportamentos refletem atitudes distintas. Então, não só do que você acredita, mas também do que você acredita e como você se comporta. É forte o seu propósito? Tem uma origem forte? Tem uma motivação forte, profunda? Tem um propósito que realmente venha lá de dentro, ok? Coloca isso no papel. E quando você terminar de olhar para tudo aquilo que você escrever, dê uma nota para você mesma. Dê uma nota para o seu propósito, dê uma nota para tudo isso, diga assim, olha, isso aqui está em conformidade com tudo aquilo que eu ouvi essa noite. E aí dê uma nota 10, nota 9, nota 8... E não descanse até que você refaça, faça e refaça, faça e refaça, até que você atinja a nota máxima. Ok? Então, refaça até que você sinta profundamente que esse seu propósito merece nota máxima. Ok? E depois você vai fazer ainda um outro exercício muito interessante. Quando você sentir que você recebeu a sua nota máxima de você mesmo, você vai partilhar com seus colaboradores, com pessoas ao seu redor e até mesmo com pessoas que muitas vezes não sejam muito favoráveis a você, até mesmo um pouco críticas. Porque muitas vezes nós gostamos de colocar as pessoas críticas um pouco mais distantes, mas muitas vezes são elas que são ponto-chave para que as nossas propostas elas sejam excelentes, excepcionais. Por quê? Porque eles vão enxergar coisas que muitas vezes nós, no nosso egocentrismo, não conseguimos enxergar. Sempre tenha aquele chato do seu lado. Se você quer realmente fazer uma excelente campanha, não despreze o chato. E o chato que eu quero dizer, não é que ele seja chato, é aquela pessoa que seja analítica, detalhista, aquela pessoa que tem um dom de reorganizar e de ser crítico e que diga assim, isso aqui não ficou legal. Escute essa pessoa. Escute essa pessoa porque ela vai te ajudar a você chegar na nota máxima. E quanto aquele chato e aquele crítico disser para você assim, agora ficou nota 10, acredite nele. Isso é muito legal, porque são pessoas que nos ajudam, que muitas vezes, porque nós não gostamos, não temos inteligência emocional suficiente para lidar com críticas e controvérsias, muitas vezes nós os colocamos de lado. Pessoal, eles são fundamentais. Talvez a peça mais importante no quebra-cabeça da campanha de cada um de vocês. Tudo bem? Viram então? Partilhe com um colaborador ou uma colaboradora e receba sugestões e críticas, mas no sentido positivo, até que também para aquela pessoa chegue à nota máxima. Gente, esse é o desafio da noite. Esse é o desafio para vocês. Por que eu deixo esse desafio? Para que você tenha um ponto de partida de referência por meio do qual você possa se autoavaliar e também você submeta o seu propósito a uma avaliação. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre propostas
e propósitos. Na verdade, nós vamos até comentar aqui um pouquinho hoje. Propostas e propósitos, ok? O que são as coisas que mais as pessoas querem ouvir? Sim, é fundamental termos muitas propostas, né? Muitos entendimentos por meio dos quais se gera a percepção de que nós estamos inteirados com as demandas da cidade. Sim. Mas, antes de tudo, as pessoas querem propósitos. Então, faz direitinho a sua tarefa da noite. Sei que você anotou. Se debruça em cima disso. Eu sei que muitas vezes no processo político eleitoral, nós temos muitas outras tarefas e afazeres, né? Agora, começar bem, com um plano bem estruturado, que mexa com a essência, não só sua, mas com a dos outros, é fundamental para que você obtenha sucesso. Vamos continuar. O que o eleitor espera da candidata? Você já se perguntou sobre isso? É fundamental que você se pergunte sobre isso. É fundamental que você entenda sobre o que falar e como falar e quais pontos falar para atingir o coração do seu eleitorado, ok? O que o leitor espera da candidata? Ponto número 1, gente. Ponto número 1 que eu coloco aqui, eu acredito que é o top 10 aqui da lista. O ponto número 1 é humanidade. Uma pré-candidata que tenha humanidade, que seja humana. E quando eu falo seja humana, é que não se coloque como super-homem, como salvadora, como aquela que sabe tudo, como aquela que tem todas as soluções. Humanidade significa, é como seguir os passos de Jesus Cristo, por exemplo, que ele se deparava com uma pessoa de uma intensa fragilidade, ao invés dele tomar de pedras para atacá-las, ele olhava para ela na sua humanidade, entendia a sua história. Olha que interessante, eu estou colocando aqui o exemplo de alguém muito especial na vida de todas as pessoas e que é referência de um excelente comportamento que gera credibilidade. Não é à toa que nós, ouvimos e seguimos Jesus Cristo até hoje, 2000 anos depois, porque ele gerou credibilidade. E qual foi o ponto número 1 daquele ser humano tão especial? Humanidade. Ele olhava para o ser humano. Ele não olhava para o seu partido, ele não olhava para o seu voto, ele não olhava para os seus interesses, ele olhava para a pessoa. Ele olhava para as suas fragilidades, ele olhava para as suas dores, ele olhava para as suas incapacidades, talvez, de responder às questões da vida de uma forma coerente. Ele olhava para muitos pecadores. Lembra daquele episódio, na Bíblia em que Jesus se encontra com Zaqueu? Era o cara mais odiado da cidade, um cobrador de impostos. E ele olha para o cara, olha para os seus esforços, ele olha para aquilo que ninguém conseguia olhar e ele fala assim: ei, Zaqueu, desce daí, eu vou na sua casa hoje. Quantos ficaram escandalizados? Envergonhados. Pessoas deixaram de seguir Jesus por causa disso. Mas qual é o ponto que eu quero apresentar aqui para vocês? E aqui eu não estou falando de religiões nem de religiosidade. Eu estou falando de um exemplo de humanidade. Seja humano. Grandes líderes populistas que ganharam o amor e o respeito de milhões de eleitores e de pessoas foram pessoas humanas. Tudo bem? Ponto número 2, empatia. Empatia é a capacidade de saber se comunicar como o outro quer ouvir, como o outro consegue ouvir. Tem políticos que querem falar extremamente bonito, não é a sua beleza que vai gerar a sua posse, no seu mandato, não é a beleza das suas palavras, é a sua capacidade
de se conectar nos olhos dos seus eleitores. É a sua capacidade de não falar para o mundo, né? Não falar para o ar, não falar perdido, falar olhando nos olhos, se comportar, mexer-se, envolver-se com os seus eleitores, sentir e fazê-los sentir que você é uma só coisa com eles. Gente, empatia é conexão, conectividade. É quando você liga o seu botãozinho de Wi-Fi e se conecta, e a partir dali tudo flui. Essa conexão você precisa fazer com eles. Empatia é não sentir vergonha deles, é não se colocar acima deles, é não se colocar também abaixo deles. Às vezes pessoas pensam que o líder precisa ser aquele, né, que dá uma de humilde, né, ou então precisa mandar. Não, é aquele que fala com o amor da sua conexão visual e comportamental. Faz sentido, pessoal? Não é diferente quando você está lá no seu trabalho e você para e olha e se conecta e fala com a pessoa com amor e com conectividade. Aquilo nos gera uma responsividade, nos gera uma conexão e uma vontade de estar mais uma vez com aquela pessoa. Agora, quando você vai falar com a pessoa nem olha para você, ó, vou tirar o olho da câmera para você entender como é que funciona, né? E a pessoa fica ali, imagina se eu estivesse dando aula para vocês aqui assim, falando, né? Olha, falando lá para o ar. Não, isso gera distância. Empatia é o oposto da distância. Empatia é o amor que se conecta dessas formas, dessas maneiras, ok? O oposto é o indiferentismo. O oposto da empatia é a indiferença. Tudo bem? Ponto número 3, compaixão. É fundamental entender que uma pré-candidata precisa ter compaixão. Compaixão significa entender a dor das pessoas. E é tão gostoso, e eu falava sobre autoconhecimento, é tão gostoso quando eu entendo das minhas dores e me permito ter dores e saber que elas fazem parte da minha história, porque eu começo a olhar para a dor dos outros e tenho compaixão. Não sou aquela pessoa dura, severa, moralista, que condena tudo, mas que nas costas faz tudo diferente daquilo que prega. Compaixão é o autoconhecimento e que tenho compaixão de mim, tenho compaixão dos outros. Gente, todo mundo ama um líder que é compassivo. É verdade ou não é verdade? Todo mundo ama um político ou uma candidata que demonstra no seu comportamento, no seu olhar, na sua comunicação, compaixão. E eu digo, gera realmente paixão. As pessoas ficam apaixonadas por quem tem compaixão. Tudo bem? Ponto número 4. Simplicidade versus arrogância. É fundamental que a simplicidade se conecte com a simplicidade dos outros. Eu não falava sobre empatia. Empatia é me sentir como o outro. E as pessoas são simples. Só é arrogante quem é muito reativo. É arrogante quem não se sente muito grande e acha que precisa se sentir e por isso acaba humilhando os outros. Acaba se achando melhor e maior do que os outros. Agir com simplicidade, com humildade. São os atributos que o eleitor espera encontrar numa pré-candidata. Leveza e simpatia, o ponto número 5. Nossa Senhora, como isso é bom. Como é gostoso você se deparar com pessoas leves, né? Já esteve na presença, né, de um almoço, de um jantar, com uma pessoa leve, né? E que ela é leve, feliz e
E sabe, e quando você encontra uma pessoa pesada, você sai meio tenso, né, da presença dela, né? Dizem que pessoas muito pesadas vão passando e vão murchando as flores ao redor, né? Você entra na casa e a casa, ela acaba, quando você olha, meu Deus, o que aconteceu com a minha orquídea? Morreu. Você diz, meu Deus, que mal olhado foi aquele. A gente chama às vezes de mal olhado, não é que seja tanto mal, é a pessoa que está pesada. Tudo para ela é um problema. Tudo para ela é um problema. Leveza, pessoal. Muita leveza, tá bom? Compreensão. Compreensão está muito ligada à questão da empatia. Tem que ser compreensivo. Qual é o oposto da compreensão? A pessoa incompreensiva que se chateia, que se impacienta com tudo, não é? E olha que paciência é uma temática que eu acho que um dia eu vou falar para todos vocês. A pré-candidata precisa ser muito paciente, ok? Eu até vou tratar um dia desses aqui no GDF, aqui em Brasília, né, com o pessoal, com os servidores aqui de Brasília, sobre como ter mais paciência no âmbito de trabalho e como ter mais paciência no âmbito familiar. É fundamental nesse tempo de pandemia reencontrar-se com a paciência. Por isso, compreensão e paciência. Ponto número 7. O que o eleitor quer encontrar na pré-candidata? Que ela seja gente como a gente. Já escutou isso? Isso é muito forte. Que ela seja gente com a gente. Eu confio muito ou naquela com o qual eu me identifico. Faz sentido? Faz sentido. Se coloque como gente como a gente. E propostas concretas, não poderia faltar, né? As pessoas querem ouvir coisas importantes e interessantes e coisas que sejam realmente impactantes, né? As pessoas estão precisando realmente de impacto. Então, mulheres progressistas, é hora de impactar, é hora de trazer algo novo e diferente e fazer com que realmente as eleitoras ou os eleitores confiem profundamente em vocês. Mas eu sou mulher, não vou conseguir o voto do homem. Muito pelo contrário. Não é à toa que os homens, né, têm as suas famílias e dizem que o homem sempre tem a última palavra dentro de casa, né? Sim, senhora. Isso que quer dizer o quê? Isso quer dizer que os homens estão muito também esperando mulheres que sejam significativas, mas o que falta em muitas delas? Gente, propósito. Deixa vir de dentro um grande propósito. Deixa vir de dentro o seu diferencial. E eu digo para você, você vai ter uma resposta dos seus eleitores e da sociedade que você nunca esperaria. Confie em você e os outros vão confiar. Nós falamos sobre isso antes. Muitas vezes, por que eu não vou muito à frente? Porque eu não confio em mim. E se eu não confio em mim, como é que os outros vão confiar em mim? Quando eu começo a argumentar questões de gênero, eu dizer, por causa disso, confie em você. Né? Nesses dias, a Michelle Obama está fazendo campanha. E aquela mulher, quando ela abre a boca, ela transforma muitas coisas. Você pode ser uma nova Michelle. Você pode ser realmente o diferencial na sua região e na sua cidade. Permita que tudo isso faça parte da sua vida e você vai ver o diferencial. E aqui eu vou trazer essa questão para a gente concluir e para poder dar a palavra a Ellen, que ela está doida para falar com a gente algumas coisas. Tá ou não tá, Ellen? Então, aqui nós vamos falar sobre o que o povo quer. Gente, o que o povo quer? Propostas ou propósito? Por que eu trago esse ponto? Porque muitas vezes nós não refletimos sobre a segunda parte, a gente reflete sobre a primeira. O povo quer propostas. Quer propostas? Quer propostas. O povo quer propostas. No entanto, ele quer muito mais propósito. A confiança é no ser, é na pessoa. E depois na proposta. Faz sentido? Trabalha muito em cima disso.
Porque você faz um monte de proposta, faz ali um plano de governo maravilhoso. Mas quantas pessoas realmente leem o projeto de trabalho de governo? 1%, 2%, 10%? Realmente, você sabe disso. São poucas as pessoas que leem. Então, o que ela espera de você? Acredite, propósito. É o propósito. Mas uma ou duas grandes, inusitadas, brilhantes propostas que levam a candidata a ganhar destaque e credibilidade. E todas as que se elegeram e já passaram por esse processo vão confirmar exatamente isso. É isso que muda tudo. Juntamente com aqueles 8 pontos que eu trouxe daquilo que se espera numa candidata. E aqui eu concluo essa nossa reflexão de hoje, nós já estamos chegando no momento, e trago aqui que na nossa próxima quarta-feira, aquelas 2 perguntas, a 3 e a 4, que nós trabalhamos no início da nossa reflexão, nós vamos trabalhar com elas e desmembrar, destrinchá-las, de modo que você, na semana que vem, já trazendo o seu desafio da noite preparado, ou seja, os seus propósitos, as suas motivações, né, as suas origens de tudo isso e qual é a força de tudo aquilo para que possa ser levada ainda a um patamar ainda maior para que você esteja forte na sua candidatura. Então, próxima quarta-feira, dia 26, nós vamos continuar a nossa reflexão trazendo 2 perguntas, começando com essa. Qual diferencial o eleitorado busca nos candidatos em tempo de descrédito e de polaridade? Muito bem, e assim nós concluímos a nossa reflexão. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Ellen. Fabrício, a única coisa que me vem à mente com a sua reflexão é impactante. De fato, eu acho que os seus ensinamentos não só servem para a política, mas servem sim para a vida profissional e também pessoal. Então, eu até anotei e vou fazer o desafio. Vou pegar de hoje até quarta-feira que vem, vou fazer o desafio sim. Não sou candidata, mas sou profissional e sou ser humano também. Eu acho que isso tudo a gente pode usar com inteligência para tentar ser sempre melhor, né? Então, nós temos 2 perguntas, mas assim, o chat ficou coberto por depoimentos. Eu até separei aqui, se você me permitir, 3, que eu acho que engloba um pouco de todos que foram colocados. As pessoas ficaram muito impactadas com o que você falou. O Adriano, eu não colocou aqui de onde ele colocou que já havia escrito alguns planejamentos, mas a palestra só reforçou os propósitos dele. Então, a maioria dos comentários, tem mais de 350 comentários, estão todos nessa linha. A Julieta, Fabrício, que grandes verdades você está passando para todas as mulheres candidatas ou não candidatas. Muito obrigada. A Sheila, boa noite. Se eu entendi, ponto de equilíbrio para que o candidato seja um ser comprometido com a sociedade é ter um propósito que seja visível com as suas atitudes e palavras. A Sheila de Manaus, Amazonas. Então, assim, todos realmente foi uma surpresa a sua palestra pela profundidade com que você tocou no tema. E aí vou para as perguntas agora. A Beth Tiscos, que é a nossa coordenadora estadual de Santa Catarina, já foi candidata a senadora, deputada estadual, ela está na política há muitos anos. Antes de eu entrar, inclusive, ela já era coordenadora, já foi presidente do PP Mulher Nacional, e ela pergunta assim, Fabrício, você acha que hoje a política está perdendo essas questões de essência e propósito e se transformando em negociação apenas? Muito bem. Eu acredito que nós estamos nos tornando cada vez mais evasivos, superficiais. Não sei se todos percebem a mesma coisa, acredito que sim, né? Até os nossos contatos, Ellen e senadora, eles têm sido muito superficiais, evasivos. Uma coisa é verdade, nunca nós estivemos tão conectados uns com os outros, falando de ser humano,
em toda a história. Por quê? Porque hoje eu consigo falar com uma pessoa lá na China, se eu quiser. Concorda? Hoje, né, eu entro num chat lá no Japão, lá na Rússia, e consigo me conectar, e por meio de uma língua universal, que praticamente grande parcela da humanidade fala. Legal, isso é verdade, porém muito evasivos, muito distantes, né? E essa pandemia agora ela tem elucidado, ela tem mostrado essa realidade, né? Que nós estamos muito isolados. O isolamento, na verdade, ele é uma realidade já presente e que só se concretizou por meio de gestos concretos de ficarmos nas nossas casas. Mas é verdade, a gente já se encontrava menos, a gente já falava menos das coisas do coração, das coisas profundas, né? Quando a gente fala hoje em dia de amor, as pessoas pensam que amor é logo casamento, tá ligado à área da sexualidade. Ninguém mais, Ellen, pode falar uns para os outros, eu te amo. Já viu que absurdo? Interessante que a maior parte das religiões do mundo falam de amor, mas nós não falamos. Você é quase que proibido de dizer assim, né? Claro, não tem ninguém proibindo. Mas você é quase proibido de dizer assim, eu te amo, né? Logo a pessoa vai dizer assim, nossa, está com segundas intenções. Olha só que interessante, nós estamos nos tornando superficiais, evasivos. E, logicamente, se muito superficiais e muito evasivos, e falando, né, nós nos tornamos muito laborais, muito do trabalho, fazer e pouco ser. Então, quando você encontra uma pessoa que fala do ser, que fala da essência, que se conecta com você, que te entende, né? Que te abraça e que diz, olha, eu tenho amor para compartilhar para você, a pessoa ela entra em choque. É verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade. E você diz, nossa, hoje eu encontrei uma pessoa que eu acho que não é desse planeta, não, porque não é possível. Ela falou de sentimentos, ela falou de amor, ela abraçou, ela se conectou. Nossa, que coisa mais surreal, que extraterrestre. Por quê? Porque a gente vive e nós somos o retrato disso, né? Essa foto que nós muitas vezes vemos na TV, das pessoas passando nas grandes avenidas e um sem olhar para o outro. Às vezes é como se nós fôssemos aquela trilha de formiga que a gente vai andando e a gente não se conecta. Isso simboliza a falta do acesso ao ser. E quando eu não acesso o meu ser, eu não tenho mais tempo para mim. Interessante, Ellen, que os antigos valorizavam muito tempo ocioso. Hoje, falar em tempo ocioso é como se dissesse, está perdendo dinheiro? Então, quando a gente tem um tempo ocioso, logo vamos inventando de fazer alguma coisa. Não, liga aí uma Netflix, coloca aí um filme, coloca aí uma série, vamos fazer alguma coisa. E a nossa política humana é vamos fazer alguma coisa. Nisso você não se escuta, nisso você não se entende, nisso você não deixa que os seus incômodos internos venham à tona e falem para você quais são as suas dificuldades. E diante das dificuldades você possa dar uma resposta àquilo. Por isso as pessoas não vão falar de propósito, porque para falar de propósito você tem que deixar que venha de dentro. Mas quando é que eu deixo vir de dentro se eu estou o tempo inteiro me entupindo de barulhos e de afazeres? Se eu não me conecto com o outro, eu não me conecto comigo. Qual foi a última vez que você se olhou no espelho, se conectou no profundo dos seus olhos e disse, oi? Eu cuido de pessoas e a maioria delas que vem para serem cuidadas e é muito gostoso cuidar de pessoas e ajudá-las a transformar as suas vidas, mas a maioria delas diz assim, meu Deus, estar diante do espelho é um terror.
Virou um terror, Ellen, estarmos diante de nós mesmos. Então, eu acredito que isso responde à questão. Temos vivido com menos propósito? Temos vivido muito pouco cuidado de nós mesmos, muito pouco amor com nós mesmos, muito pouco entendimento do sentido da minha própria existência. E por isso, vai ser muito difícil falar de propósito. Verdade. Pergunta da Paula Regina. Sou pré-candidata a vereadora na cidade de Marilena, no Paraná. Eu posso apresentar, explicar meus propósitos, minhas intenções a populares? E se eu for por esse caminho, que dica que você poderia me dar? Como que eu posso começar a fazer isso? Propósitos apopulares, é isso? Ela quer demonstrar os projetos dela, as intenções ao povo. Ela não está sabendo como começar. Seja coerente. O povo quer ver a sua coerência. O povo quer ver a sua capacidade de dar a sua vida pelo que você acredita. A questão não é se é apopular ou se é popular. É o quanto você acredita tanto nisso que você é capaz de vender ao preço do seu próprio sangue a sua ideia. Se você for capaz disso, muitas pessoas vão acreditar em você e vão defender aquilo que você acredita. Agora, é claro, é fundamental que você acredite profundamente nisso, que não sejam ideias dos outros. Faz sentido? Que venha realmente de dentro de você, se coloque no lugar das pessoas que talvez, digamos, sejam impactadas pela apopularidade. Se coloque no lugar delas. Sinta o que elas sentem e sente se realmente isso faz sentido. Se fizer profundo sentido e se gerar um impacto de transformação, né, em toda a cidade, município, seja o que for, vá em frente. Comunique com amor, comunique como quem vai trazer realmente uma grande solução e não como quem quer fazer mal. Qual é o impacto negativo de uma política antipopular ou apopular? O impacto negativo é porque as pessoas acham que você está contra elas, tudo bem? Elas se sentem agredidas, elas se sentem ameaçadas, elas se sentem inseguras. Transmita o quanto elas vão se sentir seguras estando com você lá, porque você vai dar a vida por elas e você vai receber credibilidade. Concordo com você, Fabrício. Eu costumo dizer que quando a gente faz com o coração, né? Quando sai do coração, as pessoas realmente tendem a prestar mais atenção e te dar credibilidade, né? Eu costumo dizer que eu só entro em ações de trabalho ou de família quando eu realmente acredito naquilo. E no momento que eu deixo de acreditar, eu já sinto que a energia muda completamente. E aí eu já passo a colocar meu foco em algo que eu realmente acredite. Então, eu gostaria muito, nosso tempo já está terminando. Dia 26 nós temos o próximo encontro com o Fabrício. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Fabrício, nos doar um pouco do seu tempo para passar tanto ensinamento. E, além disso, eu gostaria de agradecer o nosso amigo em comum, Marcelo Ponte, né, que fez a condução disso para que acontecesse essa noite maravilhosa de hoje. Gostaria de agradecer também ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressistas, ao deputado federal Kovács Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. Fabrício, queria que você deixasse uma mensagem para as nossas candidatas, para as nossas pré-candidatas, para que elas possam fazer o teu desafio, né, até a semana que vem, mas também que criasse um ponto de reflexão, deixasse uma mensagem. A mensagem ela vem ao encontro de tudo isso que nós estamos fazendo e falando hoje à noite, que é a transformação na sociedade. Queridas mulheres pré-candidatas e também pré-candidatos, primeira coisa, o mundo precisa de vocês. Eu agradeço imensamente a possibilidade de estar
né, podendo utilizar esse canal que vem do PP, né, do Ciro e de todos os organizadores, junto com a Ellen. Obrigado, Ellen. O Marcelo, que, né, apresentou a gente, muito feliz por isso. E aqui também do IBESP, nós aqui em Brasília, né, para as pessoas que nos seguem de fora, IBESP é o Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual, e nós cuidamos da espiritualidade das pessoas. Depois procura a gente para ver como aqui o nosso propósito é muito parecido com o propósito de muitos de vocês. Então, o que eu quero deixar de mensagem é: o mundo está carente de pessoas com grandes propósitos. Você pode dizer assim, mas eu não tenho, né, pensado muito assim. Permita-se. O verbo que eu quero deixar para você essa semana é: permita-se mergulhar no profundo de você, onde se encontra a mais profunda centelha do amor divino que nos une. Sabe, quando você olha para uma pessoa e tem compaixão dela porque ela está em sofrimento, isso é a centelha do amor divino que nos une e que nos faz defendermos uns aos outros. E que por um motivo ou outro de dores e de dificuldades da vida, a gente às vezes se volta uns contra os outros, porque a pessoa me traz a memória da minha dor, aí eu acabo me voltando contra o olho. Vamos deixar isso de lado, vamos nos perdoar e vamos nos permitir sentir lá no profundo de nós o propósito mais profundo que Deus colocou em nós, que é, em primeiro lugar, cuidar de si e depois cuidar do outro. Sente isso queimar e vibrar dentro do seu ser e se permita colocar-se à disposição. Diga a você mesma: eu me coloco à disposição. Eu me permito ser canal de vida para o outro. Esse é o verdadeiro político. Essa é a verdadeira mulher progressista que vem dar um diferencial para a nossa sociedade. Permita-se e sinta. Não deixa vir daqui é sempre muito superficial. Deixa vir do lugar mais sagrado que existe em você, que é do seu espírito, do seu âmago e do seu ser. Obrigado a todos vocês. E eu fico muito lisonjeado, não sei quantos comentários, não foi, Ela? 300? Mais de 350. Obrigado. Nossa, obrigado a todos vocês, é uma alegria, um privilégio. E fico muito feliz. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar semana que vem e vai ser ainda mais profundo e mais transformador para a vida de todos vocês. E tenho certeza, muitos de vocês vão ser transformadores do nosso país. Perfeito. É isso aí. Mulheres progressistas. É isso mesmo. Um lugar de mulher onde ela quiser. E na política também. Vamos juntas, então, aprender e nos capacitar para enfrentar as eleições 2020, que, aliás, vai ser uma das eleições mais desafiadoras que o Brasil já teve, né? Então, pessoal, só para deixar o último recado, acompanhe amanhã no Facebook, com o Dr. Jansen, advogado, o tema propaganda de rua e impressa, o que pode e o que não pode. Até amanhã, boa noite a todas e a todos. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma